que tiver algum problema, eu informo o Rafael no WhatsApp, pode ser? Que daí a gente organiza. Ok. Uma boa palestra para todos. Vou desligar meu áudio. Obrigado. Isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Dresch, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui junto com os meus colegas, professora Tula e professor Sérgio, para a apresentação do tema referente à responsabilidade civil e aos efeitos, né, dessa pandemia decorrente da Covid-19. Nós vamos organizar esse evento com falas iniciais dos painelistas. A professora Tula vai falar primeiro, né, e vai apresentar suas considerações sobre o tema, no prazo aí, no tempo de 10 minutos. Depois o professor Sérgio, né, também, no mesmo tempo, vai apresentar suas considerações. Posteriormente, eu ainda contribuo, né, com algumas reflexões sobre o tema. E, finalmente, nós vamos abrir aí para as considerações de todos os participantes. Gostaria de saudar todos os professores presentes aqui na sala, né, nos ouvindo, e também os nossos alunos, especialmente, por estarem participando desse momento tão importante para nós, né, já que nós estamos numa situação especial, né, nós estamos vivenciando uma pandemia com efeitos impactantes, tanto em relação à saúde pública, mas também à economia, à sociedade, o ser humano de uma forma geral. Então, nós, professores da Faculdade de Direito da URGS, buscamos organizar essas conversas na quarentena para apresentar as nossas contribuições e reflexões sobre esse momento e sobre os impactos jurídicos, né, nas diversas áreas do direito. Os professores, de forma conjunta, se organizaram e todos aqueles interessados estão participando desse momento para apresentar suas reflexões. Dito isso, eu vou passar a palavra à professora Tula para que nos apresente a sua análise, né, desse momento, e pediria que todos aqueles que não estiverem falando nesse momento, né, posteriormente nós vamos ter um espaço até para isso, mas pediria que fechassem os seus microfones para que nós não tenhamos uma sobrecarga aí do sistema. Tá? Então, professora Tula, por favor, muito obrigado, né, pela sua participação conosco aqui, e a palavra está com a senhora. Bom, boa tarde a todos, é um prazer muito grande poder participar de mais um evento organizado pelos professores da URGS. Nesse sentido, gostaria de parabenizar o professor Rafael, a professora Kelly, o professor Lucas e a professora Maria Cláudia, que têm sido esplêndidos na organização desses eventos. Gostaria de agradecer o convite também para participar desse evento, fazer uma homenagem ao meu professor, que foi o professor Sérgio Severo, né, a quem eu tenho muito carinho, e é uma honra muito grande poder poder dividir esse momento com o meu professor querido, que é o professor Sérgio Severo. Né? Tenho muita afeição pelo Sérgio. Gostaria de iniciar fazendo um esclarecimento que, como a Rafael já tinha comentado anteriormente, essa atividade ela tem um objetivo que, em certa medida, é suprir uma falta que os alunos do curso de Direito da Faculdade de Direito da URGS estavam tendo no que diz respeito às atividades que foram interrompidas e nós não tivemos mais aulas EAD. Né? Então, essa atividade ela é principalmente dirigida aos alunos da faculdade do curso de Direito. Então, nesse sentido, eu gostaria que também ficasse claro que a fala que eu vou apresentar é uma fala, considerando também que nós vamos ter um grupo muito difuso de pessoas assistindo esse evento, mas principalmente é uma fala dirigida aos alunos da Faculdade de Direito. E aí é considerando também que alguns alunos não tiveram ainda a disciplina da responsabilidade civil. Então, por isso, nós vamos passar algumas orientações, pelo menos a primeira parte, que vai ser a parte que eu vou falar, que talvez vão ser algumas noções que para alguns vão parecer óbvias. Aqui nós temos colegas, profissionais da área que também estão assistindo a palestra,
né? Então, algumas noções elas vão parecer óbvias e aí já peço escusas antecipadamente, porque o objetivo também é que a gente possa atingir aos nossos alunos da graduação. Bom, dito isso, é importante também fazer um registro de que é um grande desafio tratar sobre esse tema, né, porque essa matéria relacionada à responsabilidade civil, ela é um universo muito grande, é um universo muito amplo, e principalmente considerando agora os efeitos que a gente pode experimentar em virtude da pandemia, nós vamos ter um universo ainda maior, né, e aí nesse sentido gostaria de dizer que se for pensar em responsabilidade civil, nós vamos ter várias disciplinas que vão ser relacionadas com a disciplina de responsabilidade civil, né? Então, os problemas eles podem ser muito amplos. Nós podemos ter problemas relacionados ao direito do consumidor, à responsabilidade civil contratual, que eu já tenho conhecimento de que foi tema de eventos anteriores, a responsabilidade civil do médico e outras tantas, né? E, nesse sentido, eu gostaria de já fazer um alerta de que é importante que se tenha em mente que a responsabilidade civil ela não pode ser considerada como uma solução para todos os males, né? Aqui a gente vai pontuar algumas situações que são algumas situações que podem acontecer, mas que ela não pode ser considerada como uma solução para todos os males que nós vamos ter na sociedade. A matéria é uma matéria que ainda está permeada de muitas incertezas, né? Nós temos incertezas em relação ao que está por vir também. Talvez a gente não tenha hoje condições de prever quais seriam os problemas que nós teríamos que enfrentar na responsabilidade civil, ou então as soluções que seriam soluções possíveis, considerando a responsabilidade civil. Então, nós temos várias possibilidades e não temos respostas prontas, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que sempre levar em consideração. E também, um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é qual é o estado da arte atual, né? E eu acho que isso vai ser relevante depois até para fundamentar, por exemplo, a responsabilidade civil no âmbito da seara médica, né? No âmbito do fornecedor de medicamentos, de vacinas, né? Qual é que é o estado da arte que nós temos hoje, o estado da arte da ciência que nós temos hoje, né? Então, isso é bem importante, porque nós não temos ainda estudos conclusivos sobre a doença, nós não temos ainda um tratamento que se diga, olha, esse que é o tratamento indicado no caso da Covid-19, a vacina, é tudo muito recente. Então, como tudo é muito recente, nós vamos ter alguns problemas que eu vou tentar pontuar a respeito da responsabilidade civil, mas que é mais para dividir angústias, mais para dividir dúvidas do que propriamente apontar soluções, né? Esse é um aspecto que também tem que ser pontuado. Bom, então, o objetivo dessa apresentação é de que sejam apresentadas algumas dessas inquietações, algumas das possíveis situações, até o título da palestra é Situações da Pandemia e Responsabilidade Civil, considerando aquilo que pode ser imaginado como uma possível incidência de responsabilidade civil, e, para tanto, eu resolvi dividir a minha fala em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre a questão relacionada aos requisitos da responsabilidade civil, até para que a gente tenha um suporte em virtude, principalmente no que diz respeito àqueles alunos que ainda não tiveram a disciplina, e depois eu vou fazer uma apresentação dessas possíveis situações específicas de responsabilidade civil. E aí eu já adianto, né, que talvez eu possa trazer mais dúvidas do que certezas, né, mais problemas do que propriamente soluções para o caso concreto. Bom, dito isso, então é importante que a gente estabeleça algumas bases para o tratamento da matéria. E eu acho que nesse sentido o aspecto mais relevante é que a gente tenha condições sempre de fazer uma lembrança a respeito dos requisitos da responsabilidade civil. A partir do momento em que a gente consegue definir quais são os requisitos da responsabilidade civil, eu acho que também fica mais possível, fica mais viável de se enfrentar quais seriam as possíveis hipóteses, possíveis situações de incidência da responsabilidade civil, né? Então, de maneira geral, considerando os sistemas da responsabilidade civil que podem ser separados em responsabilidade civil
subjetiva e objetiva, nós vamos ter basicamente 4 requisitos da responsabilidade civil. O primeiro requisito diz respeito à antijuridicidade, né, que vem a ser a contrariedade do fato ao ordenamento jurídico. E aí eu gostaria de pontuar que a expressão antijuridicidade não pode ser confundido com culpa, até porque o ordenamento jurídico brasileiro, no Código Civil de 2002, ele trouxe várias hipóteses de responsabilidade civil. Algumas hipóteses de responsabilidade civil não dependem de culpa e algumas hipóteses de responsabilidade civil podem ocorrer mesmo naqueles casos em que nós vamos ter situações excludentes de ilicitude, como é o caso, por exemplo, das hipóteses de estado de perigo, quando o cidadão age mediante uma situação que vai ser caracterizada como um estado de perigo. O segundo requisito é o dano. E aí tem uma máxima dentro da responsabilidade civil, que a gente sempre repete nas aulas de responsabilidade civil, que sem dano não há responsabilidade civil. E aí, depois o professor Sérgio vai aprofundar mais sobre essa matéria, né? Mas esse dano, então, pode ser patrimonial ou extrapatrimonial, aquilo que muitas vezes aparece como dano moral, né? Vai ser também caracterizado como um sinônimo dessa expressão, dano extrapatrimonial. E aqui eu só deixo uma ressalva de que não embora não comungue com essa orientação, a gente sabe que algumas teorias dentro da responsabilidade civil defendem a hipótese de incidência da responsabilidade civil sem dano, né? Então, só para deixar registrado que algumas vertentes tentam afastar esse requisito como um requisito essencial para que se tivesse a imputação da responsabilidade civil. O próximo requisito, então, o terceiro requisito, é o nexo de causalidade. E em relação ao nexo de causalidade, a gente pode definir como uma relação de causa e efeito entre o fato e o dano. E essa causa ela tem que ter um liame, que é um liame estreito, em que seja possível definir esse elo de ligação entre o fato e a ocorrência do dano. E se nós estivermos diante de um caso fortuito ou força maior, que vão ser caracterizados por situações extraordinárias ou improváveis, que vão ser caracterizados por uma causa externa, nós vamos ter a exclusão da responsabilidade civil. E aí, nesse contexto, também é importante sempre lembrar daquela distinção que a doutrina faz entre fortuito interno e fortuito externo, né, que, principalmente no que diz respeito à responsabilidade civil objetiva, é bem relevante essa distinção, para que a gente consiga definir essa ideia de causa externa. Às vezes tem algumas situações que, no primeiro momento, se entende como uma hipótese que poderia revelar uma situação de causa, de excludente de responsabilidade civil, porque seria um fato, ou então uma ação que, em tese, teria uma contribuição de terceiro, mas que, em si, podem não afastar a responsabilidade civil, né? Que, por exemplo, hipóteses que são ligadas ao risco da atividade, ainda assim a gente vai ter a incidência da responsabilidade civil. Aqui não é objeto da explanação, fazer análise de todas as teorias do nexo da causalidade, a gente teria que ter um evento que fosse só para isso, né? Mas só para ter uma ideia, uma noção a respeito, então, desse terceiro requisito. E o quarto e último requisito é o nexo de imputação. E aí, o que vem a ser esse nexo de imputação? É o vínculo que se estabelece entre determinado fato e a sua atribuição a certa pessoa, né? E aí, quando a gente fala em nexo de imputação, é importante que a gente sempre vislumbre que nós vamos ter dois grandes sistemas. Num sistema, nós vamos ter uma imputação delitual, que vai ser baseado na culpa, no qual nós vamos ter uma responsabilidade civil subjetiva, e no outro nós vamos ter a imputação objetiva, que vai ser naqueles casos em que a responsabilidade civil, ela independe da culpa, né? Seja porque a gente tem uma determinação na lei que assim impõe essa responsabilidade civil, ou então porque nós estamos diante de uma situação que vai ser caracterizada como risco, né? Então, a matéria que está relacionada à Covid-19 e à responsabilidade civil, ela tem relevância quando nós vamos considerar esses requisitos da responsabilidade civil. E aí eu chamo atenção especialmente para dois aspectos, dois requisitos.
a questão do nexo de imputação e a questão do nexo de causalidade. Né? E aí, isso porque nós vamos ter, talvez, algumas discussões a respeito da relativização de alguns conceitos que são conceitos que até então eram considerados como sedimentados na responsabilidade civil. Né? Então, por exemplo, no que diz respeito ao nexo de imputação, principalmente quando a gente estiver falando de responsabilidade civil do médico, ou então no que se refere a hospitais, né, a gente pode ter um tratamento que vai ser um tratamento distinto. Né? Ou então, no que diz respeito à responsabilidade civil e tratando sobre a questão do nexo causal, vai ter grande relevância essa questão do caso fortuito e força maior, que hoje em dia a gente não tem nem como discutir que a situação que a gente vive no caso concreto é uma situação que, em muitas hipóteses, vai se caracterizar como uma hipótese que vai afastar a responsabilidade civil. Nesse contexto, eu separei algumas situações que são algumas situações em que a gente pode retirar para refletir em relação a essa matéria. Né? Então, a primeira questão que eu gostaria de pontuar seria relacionado ao que eu denominei como uma relativização ou ressignificação do conceito de culpa no exercício de algumas atividades. E aí eu chamo a atenção a questão da responsabilidade civil do médico. Né? Quando a gente for pensar na conduta do médico, que hoje em dia, se nós formos imaginar a conduta do médico, tendo em vista a atuação que ele vai ter no atendimento de pacientes, nós precisamos valorar essa conduta do médico de acordo com a possibilidade que ele tem de agir diante das adversidades. Né? A gente vai ter, por exemplo, o problema de falta de pessoal, equipamentos, leitos, materiais. Né? Então, nós vamos ter a necessidade de fazer um olhar que é um olhar cauteloso em relação a essa situação. E, nesse contexto, até hoje, foi sancionada uma lei, que é a lei que regulamenta a matéria da telemedicina durante a pandemia. Não sei se vocês chegaram a ter conhecimento desta lei. Né? Então, nós vamos ter assim, várias situações que são ligadas à atuação do médico e que vai ter um tratamento distinto. Né? A telemedicina, que era algo que não era autorizado no direito brasileiro e passa a ser viável durante esse período da pandemia. Então, é incrível, né? Porque é uma situação que a gente vive que não só é um fato inusitado, mas todo dia a gente tem uma lei nova, a gente tem uma regulamentação nova, né? Uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, no que diz respeito a essa questão da atuação do médico, diz respeito ao uso off-label de medicamentos, né? Aqueles medicamentos que vão ser utilizados fora daquilo que seria considerado como uma indicação do rótulo. E aí, basta lembrar que a gente está diante de uma doença em que ainda não tem estudo conclusivo a respeito de qual vai ser o melhor tratamento, ainda os cientistas estão tateando sobre qual vai ser a melhor solução, né? E aí, primeiro se discutia se havia possibilidade ou não desse tipo de medicamento, de utilização desse tipo de medicamento, e aí considerar a questão do melhor interesse ao paciente, né, as limitações. Enquanto não tiver um estudo conclusivo, é plausível que o médico acabe utilizando esse tipo de medicamento, porque acaba sendo uma espécie de tentativa de curar o paciente, mas a gente vai ter uma série de questões relacionadas a isso, né? Sem contar aquelas receitas de que tomou bicarbonato de sódio e vai curar a Covid-19 com o bicarbonato de sódio. Isso que a gente vê assim o tempo inteiro, as pessoas passando como se fosse receitas de solução para uma doença que é uma doença que no campo médico, no campo da ciência, ainda não tem uma solução. O segundo ponto... Oi, pois não. Desculpe interromper, estou adorando as suas considerações e reflexões e aprendendo bastante. Só a minha função é um pouco de controle do tempo aqui. Né? Então, ai. Lhe peço aí para tentar resumir
essa última parte, né, para a gente Tá. Então, 5 minutinhos, então, eu resumo, tá? Okay. E o próximo ponto seria a questão, por exemplo, da definição de imputação de responsabilidade civil em alguns casos que a gente pode considerar como casos em que antes seria mais viável a imputação da responsabilidade civil, por exemplo, uma contaminação dentro de um hospital. Né? Será que é possível se falar em imputação da responsabilidade do hospital por contaminação de outros pacientes dentro do âmbito hospitalar, tendo em vista a situação que a gente está hoje em dia, que é uma situação caótica, né? Ou então, danos relacionados a medicamentos e vacinas que não foram suficientemente testados, né? Será que é possível a gente falar sobre imputação da responsabilidade civil por riscos do desenvolvimento numa situação como a que nós estamos vivendo hoje? Né? Então, talvez a gente esteja vivendo num cenário que é um cenário em que a gente vai ter a humanidade como um laboratório, né? Que vai se ficar fazendo pesquisas e tentativas de acertos. Uma outra hipótese que eu gostaria de chamar a atenção, a responsabilidade civil da pessoa contaminada pela disseminação do vírus. E aí a gente vai ter uma grande dificuldade, que vai ser a definição desse nexo de causalidade, que efetivamente pela ação daquele que furou o bloqueio do isolamento e que estava contaminado e que acabou gerando danos em outras pessoas, né? Então, esse também é um aspecto que deve ser levado em consideração. Hoje eu assistia uma exposição que tratava justamente também sobre a quarta hipótese, né? Que daí seria a questão da responsabilidade civil do Estado por danos aos particulares, né? Até que ponto as ações do Estado poderiam ser considerados como danos aos particulares. Por exemplo, a questão da restrição da atividade econômica e a restrição da liberdade das pessoas, se isso seria possível se falar ou não de uma imputação da responsabilidade civil. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, e aí tem mais esse, e daí o último, que é a questão da responsabilidade do empregador. A responsabilidade do empregador, que mesmo tendo orientação das autoridades sanitárias que dizem que é para ter o isolamento, ele chama o empregado para que o empregado trabalhe. Ele acaba impondo aos empregados a retomada do trabalho, mesmo quando não tenha essa orientação. Ou então, a responsabilidade do empregador pela ação do empregado. Por exemplo, vamos imaginar dentro de um supermercado em que o empregador ele deveria tomar atitudes que são atitudes para evitar a contaminação do público e esse empregador não tem esse cuidado. E, por fim, tem um outro aspecto também que me chamou bastante atenção, a questão da liberdade de expressão versus proteção de quem escuta as manifestações em redes sociais. E aí até me chamou a atenção a postura do Twitter, que a partir do dia 18 de março anunciou uma modificação da sua política, né, e começou a vetar conteúdos que eram considerados contra as informações de saúde. Né? Então a gente vai ter uma série de situações. Não vou entrar aqui na questão da responsabilidade civil do fornecedor por danos ao consumidor, porque a gente vai ter um painel depois que vai ser sobre esse fato, mas como eu disse para vocês no início, o que eu acabo vendo é que nós vamos ter um cenário de muito profícuo para a responsabilidade civil. A gente vai ter muitas situações, mas já adianto que eu não tenho a resposta para todas as situações. Mais dúvidas do que propriamente respostas. Muito obrigada, professor Rafael, e desculpe por ter passado aí o meu tempo. Muito obrigado, professora Tula. São considerações importantes nesse momento e eu passo de imediato, então, a palavra para o professor Sérgio Severo, para que ele também apresente suas reflexões sobre o tema e possa contribuir para o nosso debate. Obrigado, professor Severo, novamente pela sua participação. Colegas, é uma honra estar reunido com a nossa comunidade discente e docente
especialmente na pessoa da professora Tula, que foi minha aluna, sim, e eu me senti muito feliz ao vê-la homenageada pelo corpo discente como uma pessoa que faz um trabalho excepcional. Além disso, o nosso colega e amigo Rafael Dresch, de quem eu sou um admirador também. Eu vejo toda a comissão organizadora que fez esse convite e vejo com muita honra a possibilidade de participar com vocês num momento tão difícil quanto o presente. Pois bem, eu gostaria de dizer para vocês uma coisa fundamental. Em poucos dias, o mundo mudou. Aqui no nosso país, nós voltávamos de férias e organizávamos as primeiras semanas de aula e o mundo mudava. Se aparecer uma pílula milagrosa, uma pílula mágica, amanhã, como em 10 dias tudo muda, mesmo assim o direito terá mudado. Mesmo assim a função de todos os profissionais terá mudado. Todas as profissões mudaram. Nós estaremos diante de décadas de um trabalho muito importante. Portanto, nesse particular, eu quero observar a responsabilidade com vocês sob a perspectiva dos danos. Seja em situação de pandemia ou mesmo de catástrofes, de situações excepcionais, essas que mudam o mundo de uma hora para outra e que vão acompanhar a carreira de vocês. Tá? Nós temos o European Group on Tort Law, o Grupo Europeu de Direito de Danos e Seguros também, já há tempos discutindo, há mais de 15 anos, essas novas perspectivas, as mudanças, justamente no ponto que a professora Tula expôs, as funções da responsabilidade para que nós possamos admitir a prevenção e a minimização de danos, o papel das excludentes, seja o fortuito ou a força maior, que tem uma visão diferente no direito público e no direito privado, a revisão dos pressupostos e efeitos da responsabilidade e a própria mudança de perspectiva, ou seja, deixar de olhar para o causador do dano e passar a olhar para a parte mais frágil, que é a vítima. Pois bem, nós vamos trabalhar com perguntas, como disse a professora. Nós temos um futuro incerto pela frente. Nós poderíamos dizer que dessa pandemia sairá o pior, a catástrofe, o fim de tudo. Não. Aqui nesta sala nós temos Sua Excelência o diretor, professor Danilo Kimiznik, e a professora Kelly Lisandra Bruch, que venceram a doença. Portanto, nós teremos sim um mundo todo diferente. E esse mundo é desafiador. Esse desafio e um certo pessimismo, porque nós sabemos dos efeitos que vemos lá fora, esses desafios são da vida social. São das nossas vidas sociais. E o direito é uma forma de normatizar a vida das pessoas. Portanto, nós vamos enfrentar o inevitável. Vamos enfrentar situações que fazem com que se aproximem responsabilidade civil e responsabilidade pública, que aproximam a assistência, a colaboração, os seguros, os fundos de indenização. Nós teremos danos inovadores.
Podemos antever algumas dessas situações. Todos os cenários nos trazem alguma modificação extrema da responsabilidade. A reparação e a satisfação dos danos extrapatrimoniais, e principalmente a ideia de minimizarmos danos, ou talvez evitarmos alguns, na eventualidade de que alguns deles também possam ter uma grande dimensão, nós termos a função de assistência e a criação de fundos para minimizar tais prejuízos. Há quem compare a nossa situação à da guerra, ou das guerras. Pois bem, se nós buscarmos o livro da professora Geneviève Vinay, na página 42 do volume 1, ela fala dos fundos criados para tratar da guerra. Eu gostaria, portanto, de me concentrar na ideia de que torço pela ciência, torço para que nós encontremos um tratamento melhor, mas também estamos diante de uma realidade. O direito atua depois do fato, a responsabilidade atua depois dos fatos. Ela visa a recomposição de um estado anterior. Eventualmente, ela pode prevenir, eventualmente, ela pode minimizar danos. E é nisso que nós estamos ancorados nesse momento. Nós não temos essa visão pessimista. Nós não temos outra alternativa que não examinar os pressupostos. E, como já bem delineados na primeira fala, eu posso me concentrar nos danos, nos novos danos, sejam eles individuais, coletivos de um grupo, ou difusos, aqueles que a gente não consegue determinar qual grupo afeta. Nós temos alguns danos que estarão próximos dos parâmetros anteriores. Mas com uma expressão menos intensa, por exemplo, fechamento de facilidades dentro de um condomínio edilício, a piscina, a academia ou outros. O cancelamento de viagens, o cancelamento de eventos, ainda que casamentos, aniversários, ou sejam quais forem, inclusive desportivos, inclusive eventos, portanto, de grande chamamento para a sociedade, ou shows culturais e etc. Alguns outros serão intensos. A questão dos turistas confinados, seja em países ou também nas situações dos navios que não eram sequer aceitos por outros países. Aqui a gente já não está nem mais numa relação de consumo ou um contrato de turismo, nós já estamos no direito internacional. Navios que viraram campos de sequestro e contaminação. Repatriamento, ingerência no comércio, na indústria e em outras atividades, contaminação voluntária ou involuntária, como a professora Tula já mencionou, quebra de restrições. Essas quebras de restrições administrativas, elas quebram, elas minam o nosso escudo protetor contra a disseminação da doença. Além disso, nós temos a violência, que será trabalhada não só sob a perspectiva do gênero, mas também sob outras perspectivas. Portanto, nós temos atividades que geram responsabilidade e devemos estar bem cientes. As autoridades estão sujeitas à responsabilidade política, penal, civil, administrativa e por improbidade.
pela Lei 8429, a LIA, conhecida como LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Mas, por outro lado, nós temos danos inovadores. Isso a professora expôs com muito brilhantismo, como é comum. As pessoas que estão na linha de frente, profissionais de saúde, mas também um conjunto de pessoas que exercem funções essenciais, policiais, agentes em farmácias, os agentes ambientais de campo, chamados de garis, ou outras pessoas que nós vemos trabalhando sem as menores condições. Eu estou aqui avisado dos meus 10 minutos, portanto eu vou apressar a minha conclusão, o que vou falar, tá? Mas nós temos esses profissionais sem equipamentos, nós temos esses profissionais submetendo-se vamos dizer, testemunharem coisas que nunca se viu antes, corpos saindo de caminhão. Nós temos também vítimas na sociedade, os pacientes, que daqui a pouco viram cobaias. O último elixir alegórico que se teve causou a talidomida, uma doença terrível. Curava tudo, da insônia à gripe. Portanto, sim, doutora Tula, nós temos a perspectiva das políticas públicas e no que tange aos efeitos, eu volto a dizer, o mundo mudou e precisa de novas respostas. Nós vamos ter situações em que o particular não conseguirá indenizar. Nós estaremos diante daquilo que o Guido Calabrese chamava de judgment proof driver. O motorista aprova a prova de julgamento. Por quê? Porque ele não tendo seguro obrigatório nem patrimônio, ninguém responde. Essa é a necessidade. Isso que impõe uma nova visão. E aí o direito pode crescer a partir da solidariedade, da cooperação, de nós observarmos por que estamos 88 nessa sala, Laura Miller. Por que estamos, Luana? Por que estamos aqui? Porque queremos nos ver. Porque queremos conversar. Porque queremos vivenciar esse momento que é de distanciamento físico, não social. E é a partir daí que os meios de segurança e os fundos, eles ganham importância, assim como ganharam na guerra, em relatos que eu já mencionei, a professora do Panteão Sorbonne, Geneviève Vinet, mas também o tratamento na França e em outros países da Europa do HIV, das vítimas da talidomida, das vítimas do amianto, das calamidades públicas, sejam elas agrícolas, ou mesmo o tsunami no Japão, que acabou comprometendo uma usina nuclear, e teve medidas muito expressivas. Portanto, eu concluo. Eu concluo dizendo o seguinte: desistimos de um projeto de vacina que seria um início para a vacina. Estaria $1,5 milhão. Hoje o FMI atesta que estamos a 9 trilhões de dólares na perspectiva atual, se nenhum ato surgir. No nosso caso não há respostas, mas existe para vocês, colegas do corpo discente, do corpo docente, a certeza de que nós estaremos construindo novas soluções, porque a nossa vida mudou em poucos dias e por muito tempo.
E é nesse sentido que estar aqui muito me honra estar com vocês nesse abraço virtual, tentando manter a excelência da formação do nosso grupo da URGS. Muito obrigado. Saibam que, além de todos os pontos, talvez eu saliente um último, que é o dano inerente ao HIV, à pandemia, à quarentena. O estresse pós-traumático nos profissionais e nas pessoas a elas submetidas está sendo estudado no mundo inteiro. Essa esfera do dano psicológico e todos esses outros aspectos que poderão oportunamente ser discutidos. Eu agradeço e desejo um bom desenvolvimento dos trabalhos, deixando um forte abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Desculpem, eu estava no mute aqui. Então, obrigado, professor Severo, pelas suas considerações, né, um rico debate que se estabelece, né, reflexões, inclusive, sobre o momento, né, atual que nós vivemos, não só em relação à responsabilidade civil, mas as questões humanas que nós mencionamos, né, contribuindo e complementando, inclusive, alguns elementos que a professora Uva já tinha ressaltado. E nessa parte final me toca também fazer algumas considerações sobre o tema da responsabilidade civil. Eu estou tentando aqui, eu preparei uma apresentação bem breve. Vou ver se eu consigo fazer o upload dessa apresentação e para que a gente possa contribuir com alguns temas também, alguns pontos que seriam interessantes. Deixa eu ver se eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Isso, ok. Bom, pessoal, eu tenho trabalhado também com as questões de responsabilidade civil, assim como a professora Tula, o professor Sérgio Severo, que nos apresentaram suas reflexões, né, seus pensamentos sobre esse momento da responsabilidade civil, assim como o professor Fridolin também, na nossa faculdade de Direito. E eu apresentei aqui para vocês, eu organizei algumas questões que eu acho que são importantes de mencionar, vou tentar ser breve também para possibilitar o debate do demais. Algumas questões eu vou passar rapidamente, porque a professora Tula e o professor Sérgio já apresentaram, e outras eu acho que podem ser contribuições novas. Tá? Eu acho que o primeiro ponto já foi bastante mencionado, nós estamos diante de uma situação excepcional, de uma pandemia. Essa pandemia decorre de uma doença, né, a Covid-19, causada por um vírus, um tipo de coronavírus, né, chama um novo coronavírus, e isso trouxe diversos impactos, como nós mencionamos, né? Esses impactos eles acabam sendo relevantes para a saúde, para a economia, para a sociedade e também para o direito, que vai disciplinar as relações sociais. Nosso ponto principal, né, em relação a essa pandemia de análise aqui é o impacto jurídico, né, são os impactos jurídicos. E mais especificamente os impactos jurídicos na responsabilidade civil, já que os outros colegas estão tratando, né, desses temas em outras áreas do direito. Em relação à responsabilidade civil, me parece que um dos temas relevantes que já foi apontado pela professora Tula é justamente o do nexo de causalidade.
Por quê? Porque o evento, né, a pandemia, ele acaba determinando uma série de danos, causando uma série de danos e rompendo com certos nexos de causalidade desses danos com eventuais ilícitos, né, ou mesmo eventuais atividades que não são ilícitas, mas são atividades de risco que geram a responsabilidade, reforçando essa questão que é importante. A outra análise também já referida é do caso fortuito e força maior. Eu também estou apresentando aqui porque, como a professora Tula falou, nós temos diversos alunos, alguns inclusive que não estudaram responsabilidade civil, e é importante pontuar isso, né? No artigo 393 do nosso Código Civil, nós temos uma excludente de responsabilidade, que é justamente o caso fortuito e força maior. Existe uma discussão pelos juristas se há uma diferença entre caso fortuito e força maior. Alguns entendem que não há diferença, outros entendem que existe uma diferença. Essa diferença seria que a força maior seria um evento até previsível, né, como uma pandemia, epidemia, que, né, no Brasil, então, volta e meia nós temos epidemias, inclusive temos outras além da Covid no momento, né, a dengue, por exemplo. Portanto, é um evento que não é de todo imprevisível, mas é um evento inevitável, né? Não se pode evitar esse evento. Então, isso caracterizaria de forma mais específica a força maior para alguns. Já o caso fortuito seria aquele evento que, se fosse previsível, poderia ser evitado, né? Mas ele, por ser imprevisível, é inevitável. Então, essa diferença, muitas vezes, ela é discutida e, na minha opinião, na maioria das vezes ela não tem tanto um sentido prático na análise da responsabilidade civil, mas é importante pontuar que existe esse debate sobre essa questão. E qual é a consequência pelo 393? Justamente essa exclusão da responsabilidade, né? E, né, também, no caso dos contratos, que não é o nosso tema aqui, né, a liberação, quando a impossibilidade decorrente da força maior, a impossibilidade no exercício da prestação é absoluta, também vai gerar, não vai responder pela obrigação, né, o devedor, e com isso o contrato pode ser resolvido, né, aqueles contratos podem ser objeto de resolução, e em algumas situações a gente vai poder também pensar numa repactuação, até revisão do contrato, dependendo do tipo de impossibilidade, a impossibilidade absoluta, a impossibilidade relativa. Eu acredito que os professores Luiz Renato, professor Gerson e o professor Carey já mencionaram isso no primeiro debate, né, apenas para reforçar essa questão. A professora Tula mencionou também a diferença entre o fortuito interno e externo. Isso é muito importante para o Código de Defesa do Consumidor, né, nas relações de consumo, análise. O entendimento é que o fortuito interno não exime a responsabilidade, em geral, já o entendimento majoritário é de que o fortuito externo vai eximir essa responsabilidade. Existe uma discussão entre os consuministas sobre o tema, mas essa divisão para as relações de consumo ela é relevante. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, e talvez acrescentando o que já foi dito, é sobre a análise das relações de consumo e da concorrência no mercado, né? Muito se fala da responsabilidade dos fornecedores do mercado pelo aumento elevado de preços, o que tem acontecido agora na pandemia. Na disciplina do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 10, nós temos justamente a prática abusiva de elevar sem justa causa os preços, né, de produtos e serviços, e no artigo 36, no seu inciso 3º, o aumento arbitrário dos lucros. Aqui é importante ressaltar que a elevação do preço por si só, nessas condições especiais de mercado, ela não pode ocasionar um ilícito, né? Seja prática abusiva, seja infração à lei econômica. Por quê? Porque o contexto do mercado relevante específico desse produto e serviço ele pode ter sido alterado. E com isso, por exemplo, os custos desse fornecimento podem ter sido elevados. O dólar está alto, o fornecimento de insumos, muitas vezes, do exterior está dificultado, e com isso, a análise da prática abusiva, né, e da infração econômica, ela deve ser feita de forma casuística e com base naquilo que se chama de regra da razão, né, rule of reason, que os americanos utilizam para o direito antitrust, que é pensar as condições do mercado e os efeitos e as consequências
naquelas condições de mercado específicas. E aí verificar se existe uma justa causa ou não para esse aumento elevado dos preços, que pode gerar uma responsabilidade tanto civil quanto administrativa eventualmente. Tá? Um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar é a questão da responsabilidade pela transmissão. A gente teve alguns casos que foram destacados na mídia, né, de pessoas que foram diagnosticadas e mesmo assim foram para festas de casamento e transmitiram o vírus, né, e causaram doença a outras pessoas. É possível responsabilizar essas pessoas pela transmissão? Me parece que em situações, e aí a professora Tula bem apontou, né, questões de critérios de imputação, me parece que nessas situações, em caso de culpa grave, ou mesmo dolo às vezes, né, inclusive uma análise de dolo eventual, por exemplo, lá do direito penal, nós poderíamos configurar essa responsabilidade. Né, quando a pessoa, sabendo, né, está diagnosticada com a doença e mesmo assim pouco se importa e causa danos às outras pessoas. Né. Parece que nessas questões, às vezes vai ser difícil provar o nexo de causalidade, né, quem realmente me transmitiu, se transmitiu sem culpa ou se transmitiu com uma culpa grave ou a mesma uma ação dolosa. E o outro ponto a ser destacado é justamente a da possibilidade de danos a coletividades, né, a grupos. Me parece que isso também é possível em certas situações, né, quando se sabe que uma pessoa nessas condições, né, agindo de forma culposa, de maneira grave, ou mesmo dolosa, acaba transmitindo a certos grupos. A gente viu, inclusive, questões agora de transmissão para tribos indígenas, né, isso pode dizimar certas tribos e, portanto, é uma questão a ser considerada. Um outro tema importante é a responsabilidade civil do Estado. Né, eu acho que esse é um tema palpitante que tem sido bastante discutido. O Estado pode ser responsabilizado em certas situações por danos decorrentes da doença, né, e me parece que assim, as estratégias escolhidas pelo Estado não configurariam, na minha compreensão, a responsabilidade civil, por exemplo. Escolher o isolamento vertical e não escolher o isolamento horizontal em determinado momento. Isso vai gerar a responsabilidade do Estado por essas estratégias de enfrentamento da pandemia? Me parece que, como regra geral, não. Mas, em certas situações específicas, né, pelo fato do serviço, muitas vezes da atuação do serviço público, certas condutas omissivas, né, ou mesmo até comissivas, né, ou até em situações ativas, pode gerar essa responsabilidade civil do Estado, lá nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. A gente falou da questão do fortuito interno e fortuito externo nas relações de consumo. Isso já vai ser abordado pelos colegas, né, eu vou participar, inclusive, desse painel das relações de consumo, mas eu gostaria de só lembrar que, mesmo que o fornecedor tenha a responsabilidade por uma certa obrigação excluída, isso não libera esse fornecedor dos seus deveres que decorrem da boa-fé objetiva, principalmente o dever de colaboração, né? Esse dever geral, essa ordem de colaboração que a boa-fé determina a todos os participantes das relações. E por último, né, e até com base num artigo do professor Valério Mazzoli, né, recente, né, um artigo recente que tem circulado aí, inclusive nos nossos grupos do IBERC, do Instituto Brasileiro de Estudo da Responsabilidade Civil, me parece que existe hoje uma discussão relevante sobre a responsabilidade internacional de Estados, né, especificamente, no caso, a responsabilidade da China pela sua conduta omissiva no momento inicial da pandemia. Isso tem sido configurado, e essa é a posição do especialista aqui em direito internacional, o professor Valério Mazzoli, que a China acabou cometendo uma infração ao Regulamento Sanitário Internacional, né, nos artigos 6º e 7º, ao omitir as informações por certo tempo e ao prestar essas informações à comunidade internacional somente num período posterior. Esse tipo de conduta pode ser objeto de responsabilização no âmbito da jurisdição internacional, na Corte Internacional de Justiça, de forma mais específica, né, e aí com base no artigo 75
da Constituição da OMS. Né? Então, essa posição foi defendida pelo professor Valério, eu acho que é uma posição bem relevante, né? E a consequência no âmbito da jurisdição internacional é que os estados, os demais estados participantes desse tratado, podem, primeiro, buscar solucionar essas questões no âmbito de tratativas bilaterais, mas isso pode ser levado a julgamento no âmbito dessa corte. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente não pode desconsiderar, né, sabendo que nós temos aí uma atuação muito sui generis da República Popular da China, que se trata, né, de um Estado ditatorial. Tá? E nesse ponto eu gostaria de ressaltar ainda as questões que envolvem, que é uma preocupação que eu tenho hoje, que é as questões que envolvem a proteção de dados pessoais. Né? Os estados têm se utilizado dos dados de uma forma muito ampla, acessando de forma indiscriminada os dados pessoais, né, os dados dos indivíduos, justificando, com base no combate à pandemia, obter todo e qualquer dado e controlando a vida das pessoas de uma maneira plena e indiscriminada. Eu acho que tem que ter muito cuidado nesse uso, né, de bancos de dados. A gente tem visto isso em certos países. Eu vi agora que na Rússia está estabelecendo um controle de movimentação das pessoas que passam a ter que ter autorização por código de barras para circular nas ruas. Então, essa questão dos dados é uma outra questão que a gente vai ter que lidar nesse momento da pandemia. Bom, dito isso, eu gostaria de agradecer, né, a todos e deixar aberto agora. A gente ficou com pouco tempo, mas ainda tem tempo, né, para os debates e considerações de todos. Muito obrigado aos colegas, aos alunos e todos que estão nos ouvindo. Obrigado, professor. Bom, a palavra está aberta. Professora Tula, professor Sérgio, aos demais. Eu vi aqui que no chat nós tivemos algumas... Isso que eu ia falar, Rafael. Acho que tem ali algumas perguntas, que a gente pode começar por aquelas perguntas ali. Tem um aluno, acho que é o nosso aluno lá da faculdade, que perguntou a questão do preso, né? Se o preso ele é solto nesse período e ele comete algum ato ilícito, se teria a responsabilidade civil do Estado por algum ato do preso nesse período, né? Me parece que não, né? Porque ele foi solto não por uma falha na custódia do Estado, né? Mas sim por uma situação extraordinária, por uma causa extraordinária. E aí até eu gostaria de chamar a atenção, eu ia falar na minha exposição, mas no fim acabou não dando tempo, que é a questão da responsabilidade do Estado se o preso ficar doente lá dentro do presídio. Tanto que o fato de começar a soltar os presos também foi levando em consideração o risco de contágio. Alguns presos que tinham a saúde mais debilitada, que tinham comprovações, até teve uma notícia que saiu hoje no Zero Hora, que era de um advogado que foi preso porque forjou um atestado de saúde para pedir uma liberação de um preso, né? Então, eu acho que o Estado não responde nessas hipóteses, porque o fato dele estar fora do presídio não é por uma falha na custódia. Ele simplesmente tirou ele do presídio até para evitar outra situação que poderia ser uma situação de contágio maior ainda. Essa era uma pergunta, né? Não sei se os colegas querem fazer alguma intervenção ou tem posicionamento distinto. Eu gostaria... Me ouvem? Sim. Gostaria de convergir com a professora Tula, sobretudo porque essa não é uma medida só do Brasil. Essa é uma orientação internacional adotada em vários países que não têm condição de isolamento físico de presos. E por enquanto não estão faltando todos, né? Sim, e a jurisprudência, ela respeita as situações nas quais o sopesamento pelo magistrado
no sentido de algum benefício que possa ressocializar, que não há responsabilidade do Estado. Então, eu gostaria de me somar à posição da professora e até depois de falar sobre a questão da cooperação internacional trazida pelo professor Rafael Dresch na questão relativa ao OMS e outros pontos. Mas vamos dar prioridade aos alunos e alunas. Eu vi que teve uma outra questão sobre um eventual produto que fosse desenvolvido recentemente. Deixa eu ver, tá mais lá para cima. Fosse criado um produto, né? Deixa eu só ver onde é que está ali a pergunta. A professora Kelly colocou de novo aqui. Colocou de novo? No chat. O que ocorre no caso em que produzimos algo novo sem ter sido copiado e, portanto, sem ter sido validado por nenhum órgão, se doarmos isso para um hospital e o vivente deixa de ser vivente por causa desse produto, de quem será a responsabilidade? Eu não sei, doutor Rafael. Eu posso apresentar a minha impressão, né, sobre a questão e pelo que foi colocado. Eu acho que nessas tentativas de solução, né, para curar ou para tratar as pessoas infectadas, me parece que não há um tipo de ilicitude, né, por parte daqueles que buscam esse atendimento. Né? A gente não buscar uma nova vacina, por exemplo, um novo produto a ser utilizado, um novo ventilador. Se de alguma forma isso acaba contribuindo, né, para um certo óbito, em primeiro lugar, não é um fornecimento, né? Essa pessoa não é fornecedora de produtos, então não responde nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E se nós pensarmos em termos de ilicitude, uma negligência, se não há uma falha técnica, né, e não se tem um conhecimento sobre essa consequência, me parece que isso não gera a responsabilidade das pessoas que estão tentando encontrar soluções, né, para essa doença. Né? Mas aí é uma impressão inicial, também gostaria de ouvir os colegas. Eu humildemente divirjo trazendo um exemplo da década de 50, que é um medicamento desenvolvido na Alemanha que não foi aceito por outros países, inclusive Estados Unidos, nem Brasil, e que ele virou um elixir palegórico. Ele servia para quem estava sem sono, ele servia para quem estava com enjoo de gravidez. Isso causou deformações incríveis e acabou gerando, décadas depois, um fundo internacional de indenização das vítimas de talidomida e tratamento em vários países. Ou seja, qualquer tratamento depende da ciência. Hoje nós vemos as mais variadas receitas. Né? Se eu chegar e disser assim, um desinfetante mata o vírus. Só que um desinfetante no corpo do ser humano mata o ser humano. Então, a submissão a tratamentos experimentais, o risco tecnológico, ele depende da aceitação do paciente. Porque existem situações, sim, onde a gravidade da situação impõe medidas de solidariedade humana. Mas nós precisamos levar em consideração que a discricionariedade é técnica. Por exemplo, essa questão mesmo da articulação dos entes federativos, numa federação cooperativa, ela impõe a discricionariedade técnica, não é uma decisão, eu vou fazer isso. Por exemplo, quando decidiram guerra mundial e mataram milhares, criaram depois fundos de indenização que não necessariamente eram dos causadores.
Então, a minha divergência Eu não sei se está divergindo, Mas- Sérgio. Eu não sei se está divergindo, tá? Depois eu vou te explicar. Porque eu acho que a situação é um pouco diferente do que foi na criação da talidomida. A situação que a gente vive hoje é uma situação diferente, porque agora a gente está trabalhando com uma situação que é a escassez de recursos. Eu acho que corremos o risco, e eu entendo a tua intervenção, professor Sérgio, no que se refere ao risco de talvez a gente considerar a humanidade toda como um laboratório. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. Tem que ter um cuidado muito, muito sério com isso, e também não pode sair fazendo pesquisa em todos os pacientes sem que tenha o atendimento de um protocolo mínimo no que diz respeito até ao aspecto ético. Não pode sair fazendo pesquisa e experimentando qualquer medicamento, porque, bom, já que não está dando nada certo, vamos tentar, que boa, para ver o que acontece. Não pode, né? Mas eu acho que um aspecto que tem que ser levado em consideração aqui é que não dá para comparar as duas situações como se nós estivéssemos diante da mesma complexidade. Eu acho que a complexidade aqui é distinta, porque a gente está diante de uma escassez, que é a escassez de medicamentos. E aí, por exemplo, vamos imaginar, é desenvolvido, no exemplo que foi colocado ali, é desenvolvido um produto. Eu imagino aqui que ele não está falando de medicamento, né? Ele está dizendo, foi doado. Os respiradores. Vou dar um exemplo da URGS, o ventilador que a URGS produziu agora. O EPI. É uma situação que ou tu vai utilizar aquilo e o cidadão tem uma possibilidade de sobreviver, ou ele vai morrer. A certeza que a gente tem é que ele vai morrer. Se ele não utilizar, por exemplo, esse respirador que os alunos da URGS criaram. Então, tendo em vista aquela circunstância, que é uma circunstância adversa, completamente distinta do que se vislumbrou em uma situação de normalidade de atendimento de hospitalização ou então de fabricação de medicamentos, eu acho que são situações distintas. Então, por isso que eu me inclino mais na orientação que o professor Rafael apresentou, embora a minha tese foi sobre a questão dos riscos do desenvolvimento, acredito que não se afasta a responsabilidade civil pelos riscos do desenvolvimento, mas considerando uma situação de normalidade. Agora, a gente não está numa situação de normalidade. Tendo em vista esse aspecto, eu acho que teria que acho que isso é um bom tema para estudar, é um bom tema para estudo. Eu acho que nós três estamos concordando, assim, por que eu acho que concordo, né, com o Sérgio também, nesse sentido com a tua? Porque me parece que simplesmente determinar a responsabilidade, o uso do ventilador que a URGS desenvolveu agora, é um exemplo. Né? Vamos supor que, eventualmente, um paciente usando esse ventilador venha a óbito, né? Isso por si só gera a responsabilidade daqueles que forneceram esse produto? Me parece que não. Né? Ou então agora me parece que houve uma falha. Fazer uma pergunta que é uma pergunta inversa. A situação que nós estamos vivendo hoje isenta por completo a responsabilidade do médico ou então dos hospitais? Também não. Também não. Agora, se houver falha, por exemplo, o sujeito resolver... um médico resolver por si só inventar lá que o que a gente vinha falando no início, ali, o vinho contribui para combater a Covid e começa a aplicar nos seus pacientes. Eu acho que isso é um exemplo drástico, absurdo no outro sentido. Mas, ou seja, nós podemos ter situações em que exista uma responsabilidade, mas diante de uma falha realmente, né, técnica do profissional. Mas, por si só, essa conexão entre o óbito e algum tipo de produto ou medicamento novo não seria o caso de responsabilização, na minha visão. É muito interessante, professores, porque a professora Kelly especificou, por exemplo, o EPI. Né? Aí é uma situação do fato da coisa, nós estamos... em média na rede pública, mas podemos estar numa entidade privada. Portanto,
mesmo um EPI de uma marca conhecida, ele pode, diante das circunstâncias, ser mal usado, até pela falta de treinamento. Ou seja, isso induz um caminho de modificação que a professora Tula expôs. São os novos rumos da responsabilidade hospitalar, que só os fundos de responsabilidade, como existe na Suécia, por erro médico, poderão auxiliar, nós poderemos chegar lá. Quanto a medicamentos especificamente, e, por exemplo, no Brasil circulou muito um medicamento, que seria a chave, mas o protocolo médico e o protocolo internacional e o nosso Código Civil determinam o consentimento do paciente expresso, ou seja, eu posso dizer, eu quero me submeter à vacina, eu quero me submeter a tal medicamento, eu consenti e assumi os riscos. E realmente nós teremos muitos desafios, e eu não quero me alongar, porque eu acredito que realmente, como o professor falou, com muita habilidade, nós nos complementamos sob distintas perspectivas. Exato. Deixo a palavra. Ótimo. Muito bem, mais alguma questão? Os colegas que estão na sala, eu saliento que o nosso diretor também, né, nos prestigiou aí com a sua presença, né, no chat deixou uma saudação a todos, professor Danilo Knidnik, os colegas presentes, professora Kelly, que nos dá o apoio aqui nessa organização, sobretudo a professora Maria Cláudia Cachapuz, que está na organização desses eventos, na frente, né, desse esforço que nós estamos fazendo para levar, né, essa discussão, essas conversas nesse período de quarentena. Se nós não temos outras questões, eu vou agradecer, né? Sérgio. Eu queria uma expressão final. Quando foi mencionado o fato de informações relativamente à República Popular da China, nós podemos dizer que a falta de testagem ela gera uma falta de informações absoluta. Sem teste, não há diagnóstico. Sem diagnóstico, não há tratamento. E quando eu falei em cooperação, é porque eu acredito não no enfraquecimento da Organização Mundial de Saúde. Ao contrário, eu acredito que esses fundos e que o que muita gente expressa como responsabilidade do Estado ou como responsabilidade internacional, que em alguns casos houve até apreensão de bens adquiridos pelo Brasil, como foi reportado, ou pela Alemanha, eu acredito que nós precisamos caminhar por uma cooperação internacional no sentido de respondermos aos danos, ainda que de forma imperfeita, porque a vida não tem preço, né? Mas o meu lado otimista é que se ative a solidariedade humana e que não seja a responsabilidade civil a única forma de responder por essas situações. Essa solidariedade precisará ser grande, porque tudo nos indica o mundo está vivenciando familiares morrendo sem despedida. Então, esse momento é diferente, esse desafio é novo. Mas é uma honra conversar com vocês, é uma honra compor esse grupo. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Professora Tula, gostaria de dar sua saudação. Gostaria mais uma vez agradecer o convite e fazer uma homenagem aos nossos organizadores que foram incansáveis. Eu acompanhei alguns bastidores dessa organização e olha, realmente foi um trabalho excelente. Olha, muito, muito obrigada e uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado, professora Tula, muito obrigado, professor Sérgio, obrigado aos professores presentes, aos nossos alunos e todos os amigos e colegas que estão nos ouvindo.
Nós finalizamos aqui essa conversa, né, na quarentena, e lembrando que nós teremos a sequência, né, com novas conversas, novos debates. Eu peço que vocês se conectem aí com, hoje, os nossos canais de comunicação. A professora Kelly tem desenvolvido, né, nós abrimos agora uma página da faculdade no Facebook, no LinkedIn. Então, a nossa comunicação tem se organizado de uma forma mais efetiva para levar essa informação a todos. Então, eu peço que nos sigam. Na próxima segunda-feira nós teremos também, às 17 horas, uma nova discussão, né, e todos estão convidados para permanecer conosco nesses debates e conversas sobre a quarentena, sobre a pandemia e tudo que nós temos em decorrência disso. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.